Bom, estamos de volta aqui e só para deixar um pouco claro, né, na aula anterior nós trabalhamos as primeiras formatações da monografia, passando pela capa, pela folha de rosto, a folha de aprovação, as folhas que não são obrigatórias, né, que seria a dedicatória, o agradecimento e a epígrafe, e aí voltamos para as obrigatórias, né, que é o resumo e o sumário. Eu apresentei um sumário para vocês, né? E a partir de agora eu vou começar a fazer a formatação do texto da monografia e também já mostrando como que se faz a formatação do sumário, para depois só inserir o sumário de uma forma automática e ele vai sair todo formatado. Então eu vou voltar aqui o documento que eu estou criando e a partir desse documento vocês vão observando como que eu vou fazer a monografia de vocês, ok? Então vamos lá. Então, voltando aqui ao sumário que eu tinha elaborado, né? Ele está aqui contando com uma introdução, depois tem um capítulo 2 que vai falar sobre o controle de constitucionalidade, aspectos históricos, doutrinários e assim por diante. Depois tem o direito como integridade, que seria o marco teórico de vocês, onde eu vou escrever de uma forma mais profunda acerca do marco teórico. Depois vou apresentar os aspectos críticos, né, em relação ao tema que eu pretendo estudar, a minha conclusão e as referências que eu deixei claro que não tem numeração. Bom, isso aqui ainda não é um sumário, da forma que tem que ser. Esse aqui seria o que a gente chama de um sumário prévio, né, tanto que isso aqui depois pode ser alterado. Bom, então vamos aqui já entrar na formatação do texto. Eu vou fazer aqui agora, vocês podem observar aqui, uma quebra de seção, né? Eu não vou fazer só a quebra de página, eu vou fazer a quebra de seção, né, para a próxima página. Então aqui já vai vir, a seção vai estar quebrada, vocês podem observar aqui. É sempre importante, observem que aqui está escrito aqui, ó, o mesmo que o prévio, né? Então é importante desmarcar isso, onde está aqui, ó, linkar com o prévio, aqui em cima, aqui, ó. Vocês desmarcam isso aqui, porque ele não vai estar linkado. Então agora são dois documentos, no mesmo documento eu tenho duas seções e fica mais fácil de colocar página, entre outras coisas, né? Eu fecho aqui então. Então só para repetir o que eu fiz aqui, né? Eu vim aqui em inserir, quebra de seção, né? Faço a quebra de seção, vai aparecer, se vocês clicarem aqui no cabeçalho, vai aparecer lá, olha, seção 1 em cima aqui, no rodapé de cima, seção 2 no cabeçalho de baixo. E depois eu fiz aqui, onde está aqui no cabeçalho e rodapé, eu desmarquei aqui linkar com o prévio. E aí então ficou duas seções, elas estão separadas. Eu posso fazer o que quiser aqui embaixo, que não vai ter nada a ver com a seção de cima. Então agora sim eu posso até inclusive começar a numerar a minha monografia. Então eu vou contar quantas páginas tem aqui para trás, fora a capa. A capa não conta, então contamos a partir da folha de rosto. Então a partir da folha de rosto eu tenho a folha, uma página, 2 aprovação, 3 dedicatória, 4 agradecimentos, 5 a epígrafe, 6 o resumo, 7 o sumário, 8. Então aqui vai começar a partir do 8. Eu venho aqui em inserir número, né, de página. Ele vai ter que estar no topo da página, do lado direito. E vocês vão começar a partir do 8. Espero que dê para acompanhar aí, mas vão começar a partir do número 8. Ok, cliquei em ok, vai aparecer aqui o número 8 na página. E na página anterior, vocês podem observar que não existe numeração, porque não está linkado a seção 2 com a seção 1. Se você não desfazer esse link, ele vai aparecer aqui em cima também a numeração. Então, quando o link é desfeito, aparece o número só a partir daqui para baixo. Então, aqui eu tenho já a página 8, onde eu vou colocar agora o título, que já é importante também formatar. Bom, aqui em cima da monografia de vocês, eu acho, do Word aqui, né? Dá para poder observar que existem já alguns estilos aqui formatados. A partir de agora, é importante a formatação desses estilos.
Essa formatação ela é extremamente importante porque ela facilita demais o momento de confecção da monografia. Já dá para observar aqui que existem alguns estilos, e aqui já tem dois títulos, né? O heading 1 e o heading 2 aqui, ou seja, título 1 e título 2 já formatado. Então eu vou pegar esse 1 e vou chamar de, que vai ser o meu título 1, e vou clicar aqui e vai aparecer um título todo estranho aqui. Introdução. Vocês podem observar que ele não está formatado, né? Inclusive tá aqui no canto aqui, a fonte está sendo a Calibre, né? O Calibri, sei lá, tamanho 16, e a cor está um azul meio estranho aqui. Então eu vou ter que mudar a formatação desse estilo, né? Eu venho aqui em formatar, estilo, já está marcado aqui qual é, e vou modificar o estilo. Então, na hora de modificar, eu vou preservar o mesmo nome, certo? O nome continua aqui em cima, que vai ser o meu título 1. Bom, então, só recapitulando, né? Então aqui eu marquei, interessante, na hora que você vai formatar o estilo, sempre lembrar de marcar esse no style aqui, né? Fazer essa primeira formatação. No parágrafo aqui, vocês vão colocar ele à esquerda aqui 0, direita 0, justificado. Antes, deixa sempre 0. E também aqui 0, espaçamento 1,5. Ok. Na fonte, vocês vão marcar só esse all caps aqui, né? Onde indica tudo maiúsculo ou caixa alta. Ok. Então, o meu título já está, o meu título 1, né, já está formatado. Ok. Aplicar, ele já consta aqui como formatado. Tá vendo? Quando eu clico aqui na introdução, já aparece aqui em cima ele marcado como cabeça do 1, né, ou seja, título 1. Então aqui agora eu vou formatar o que seria o texto da minha monografia. Eu vou criar um outro estilo aqui para não mexer nos que já estão aqui. Então eu vou formatar um outro estilo que eu vou chamar, então eu vou acrescentar um novo aqui, ó, né, novo estilo, onde eu vou chamar de corpo do texto, que é o texto principal da monografia. Eu vou desmarcar aqui estilo baseado, lembrem-se que eu sempre falei isso, né? No style, ou seja, sem estilo. Se vocês quiserem colocar aqui estilo do próximo parágrafo, vocês podem colocar também corpo do texto, para dar sequência, né? Sem problema. Aqui eu vou mudar também, novamente, né? Lembrando para Arial 12, não vai ser negrito, nem itálico, nem sublinhado, né? Eu já coloco aqui também automático, para não ter problema. O texto aqui vai ter que estar justificado. Espaçamento 1,5. Formatação do parágrafo. Vai estar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui também, 1,5. Vai ter um espaçamento na primeira linha. Tem algumas instituições que aceitam 1,27, outras aceitam 2. Eu vou colocar 2 aqui, mas depois vocês observem direito como que o manual pede. Eu acho que é interessante colocar 2 aqui. Tem um tipo de parágrafo que você não coloca nenhum como é que chama? Espaçamento, né, na primeira linha. Aqui no caso aqui nós estamos colocando um espaçamento na primeira linha de 2 centímetros aqui. Ok. Ok. Já está formatado o meu. Eu acho que já até existe essa formatação aqui já. Deixa eu ver se ele está aqui, como é que ele está formatado aqui. Aplicar. Isso. Então aqui, o que vai acontecer? Né? Eu estou no meu título 1 aqui. Para começar a escrever monografia, eu vou dar 1, 2 espaços e vou marcar aqui em cima a palavra corpo do texto. Eu só acho que ele não está constando. Isso. Corpo do texto. Então vai estar separado por um espaço entre o título e o texto. Então aqui eu vou começar a escrever o título da minha introdução. Depois nós vamos falar melhor sobre a introdução, mas vocês podem sempre começar com, né, presente monografia,
pretende apresentar um estudo acerca e assim por diante, né? É sempre importante começar explicando o que é a monografia, qual que é o tema da monografia, o objetivo e assim por diante. Então aqui o texto já está formatado, né? O texto de vocês já está formatado. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que funciona a formatação. Vocês podem observar que o texto aparece todo espaçamento e meio, está todo formatado aqui, o que seria o corpo do texto, né? Ponto final, passei para outro parágrafo, vou continuar aqui o texto. Então isso seria a formatação do corpo do texto. Vamos supor que eu cheguei aqui nesse ponto do texto aqui e vou fazer a minha primeira citação, né? Assim, de acordo com Dworkin, né, seguindo o padrão que eu já apresentei nas aulas passadas, 1999, página 203, 2 pontos, e vou escrever a minha citação. Bom, se essa citação, lembrando aqui as regras de citação, né? Se a citação ela tem menos de 3 linhas, eu vou colocar somente aspas, né, e vou escrever a citação com menos de 3 linhas aqui para vocês. Acabou, fecho aspas, ponto. A citação com menos de 3 linhas seria isso. Se a citação, por acaso, ela ultrapassa mais de 3 linhas, seria um pouco diferente, né? Então vamos supor que eu faça uma citação agora de mais de 3 linhas, né? Segundo Habermas, eu pego aqui e vai ter a minha citação com mais de 3 linhas. E aí necessariamente eu vou ter que seguir a regra da citação maior de 3 linhas, que seria o quê? Então eu estou digitando, o texto passou de 3 linhas. Eu vou colocar o cursor para poder, obviamente, aqui no início da citação, né? Dou o Enter, ele vai passar para o parágrafo de baixo, e agora eu vou formatar o que seria a citação com mais de 3 linhas, né? Que a gente chama de citação recuada. Então aqui eu vou formatar um outro estilo, que eu vou chamar de texto recuado, baseado em no estilo, Arial, agora a fonte é tamanho 10, justificado, espaçamento simples. Então, olha bem, mais um ponto da monografia onde o espaçamento também é simples, né? Recapitulando, a monografia, de uma forma geral, ela é escrita em espaçamento 1,5, mas até agora nós apresentamos 2 pontos dela, onde é escrito em espaçamento simples, né? A nota de tese e o texto recuado. Então aqui, o texto recuado também tem espaçamento simples. Vamos formatar o parágrafo, porque o parágrafo é um pouco diferente. Onde está escrito aqui esquerda, né, a margem esquerda, vocês vão colocar 4 centímetros dessa formatação. Não coloca nada aqui no espaçamento especial, fica 0 aqui, né? Aqui na margem direita também fica 0. Então, justificado, 4 centímetros aqui na margem esquerda, 0 na margem direita. Não existe espaçamento especial. Espaçamento antes e depois. Aqui eu gosto de formatar para ficar de uma forma correta. Antes eu sempre coloco 24 pontos e depois também 24 pontos. Espaçamento simples, ok. O texto está formatado. Observe que o texto já mudou aqui para a formatação do texto recuado, né? Então, aqui no caso, eu coloco o ano do livro do Habermas, estou inventando aqui um ano qualquer, e o número da página P345. Nunca coloquem PG, né? As pessoas costumam colocar PG
mas o correto é colocar P ponto, né? Não existe PG nesse caso aqui, é P ponto, ok? Quando é mais de 2 páginas é PP e assim por diante, né? Aqui, essa é uma forma de citação muito utilizada. Uma outra forma de citação, que eu também deixei claro para vocês, vocês podem optar por colocar, mas no caso aqui o correto seria o número da página vir junto com o nome, mas vocês podem colocar o pensamento do autor, né, e logo após colocar o sobrenome dele aqui todo em caixa alta, né, o ano do livro, a página e pronto. Essa também seria uma forma utilizada se você não utiliza isso aqui antes, né? Como você já está citando o autor aqui em cima, já coloca o ano e a página juntamente com o autor. Quando eu não uso isso aqui em cima, eu coloco depois da citação, que também pode ser utilizado. Então aqui eu já tenho, num texto, 2 coisinhas já formatadas, né? O corpo do aliás, 3, né? O corpo do texto, como se faz a citação curta, como que se faz a citação longa. Como que se faz a citação de citação? Então eu vou chamar aqui de novo, eu dei aqui, né, o salto do texto recuado para baixo, ele ainda continua no texto recuado, mas eu volto para o corpo do texto. Voltei para o corpo do texto e agora eu vou fazer a citação de citação. Suponhamos que eu esteja citando Habermas a partir de um outro autor. Então seria segundo Habermas, citado por Catone, 2002, página 340. Tudo aqui eu estou supondo, né? Claro que não é isso. Então aqui eu estou... Esse 2002, página 340 aqui, é do livro do Catone, não do livro do Habermas. Então eu estou pegando uma citação do Habermas a partir do livro do Marcelo Catone. O que eu tenho que acrescentar aqui? Se é uma citação curta, eu faço da mesma forma que a outra, né, entre aspas. Se é uma citação longa, eu faço o recuo aqui de 4 centímetros, que já está formatado, tranquilo, né? A única coisa que eu vou acrescentar é que logo após o Habermas aqui, eu vou inserir uma nota de pé de página, né? E aí então eu vou inserir aqui, já vai abrir aqui embaixo o pé de página, onde eu vou colocar o livro que o Catone utilizou para fazer a citação dele. Então vamos dizer que o Catone citou esse livro aqui, um livro que está em inglês, por exemplo, né? Between the Fact and Norms. Estou supondo, né? E cito exatamente a página onde o Catone pegou esse texto. Vamos dizer que foi na página 560. Então aqui tem que estar exatamente como o Catone citou. Vocês podem observar que quando eu inseri o pé de página aqui, ele não veio formatado. Eu vou ter que formatar esse pé de página, né? Então eu vou de novo aqui em formatar, estilo, e vou criar, já tem aqui ó, um footnote text aqui. Você pode modificar ele, né? Ele está numa outra formatação, eu vou colocar também em Arial, o pé de página também é 10, tamanho 10, ok? Ele também é espaçamento simples e é justificado. Então o meu pé de página ficaria assim, tamanho 10, espaçamento simples, justificado, ok, aplicar, está aí o meu pé de página. Eu não sei se vocês se lembram das aulas passadas, eu disse que pé de página é algo que não se utiliza mais em monografia. As exceções são, no caso de citação, é sempre importante colocar em pé de página o texto que está sendo citado pelo autor que você consultou. No caso aqui, você consultou o autor Catone e ele citou o Habermas. Então você vai colocar em pé de página o texto do Habermas que foi citado pelo Catone, né? E ficaria exatamente aqui em pé de página. Vocês podem acrescentar quantos quiser. Outra forma de utilização de pé de página, vocês podem utilizar para traduções. Então, às vezes o aluno ele sabe uma outra língua, quer utilizar um texto em inglês, um texto em espanhol, né? É sempre interessante colocar a tradução no corpo do texto e em pé de página o texto original.
né, o texto em espanhol, o texto em inglês, vai colocar em pé de página. É interessante fazer isso numa pesquisa acadêmica, né? Tem algumas pessoas que colocam o texto original no corpo do texto e a tradução em pé de página. Eu prefiro colocar a tradução no corpo do texto e o texto original em pé de página, até para facilitar a leitura do texto de vocês, né? Quem está lendo o texto não tem que ficar o tempo inteiro olhando para o pé de página. Outra coisa que vocês podem colocar em pé de página são jurisprudências, né? Vocês podem também acrescentar em pé de página. Alguma discussão que não é uma informação, vamos dizer, primordial para a monografia de vocês, algum conceito, isso tudo pode vir em pé de página, né? Agora, as citações, elas necessariamente devem estar no corpo do texto, ou recuado ou não, mas devem estar no corpo do texto. Bom, então aqui eu já apresentei para vocês a citação literal curta, a citação literal longa, né, com mais de 3 linhas, a citação de citação também literal, né, eu posso fazer ela curta ou longa. Então agora o que eu poderia acrescentar aqui seria uma citação deixa eu só fazer isso aqui para ficar interessante. O que seria a citação livre, né? O que muda na citação livre? A citação livre, como eu disse para vocês, também vou falar um pouco depois sobre isso, a diferença dela é que a citação livre você vai escrever o texto com as suas palavras, né? Mas necessariamente você tem que citar a fonte. Então eu vou citar livremente aqui, né, o Ronald Dworkin, de acordo com o Dworkin. Outra coisa que é importante, a gente nunca coloca o nome completo do autor, né? Coloca só o sobrenome dele. Então, de acordo com o Dworkin, a única coisa que eu vou acrescentar é o ano do livro, 1999, e vou escrever com as minhas palavras o entendimento do Dworkin. Como eu estou escrevendo com as minhas palavras, eu não preciso de colocar entre aspas, não preciso de fazer recuo, mesmo que isso seja um texto maior, não preciso de fazer recuo nem nada disso, porque eu estou escrevendo com as minhas palavras. E não coloco aqui também a página, né? Porque a citação livre, você não está tirando de uma página específica, tá? Existem algumas discussões em relação a isso, mas eu também já deixei isso um pouco claro em aulas anteriores, mas não custa reforçar. A citação livre, as pessoas costumam usar a citação livre como forma de parafrasear. O que é parafrasear? Você pega o texto do autor e traduz esse texto do autor, aquele ponto do texto dele, com as suas palavras. Isso é chamado de paráfrase, né? Vocês podem fazer isso. Eu não recomendo a utilização da paráfrase nesse sentido, né? Eu acho interessante quando você pega um texto inteiro do autor, um capítulo do texto do autor, interpreta aquele capítulo inteiro e escreve ou resume aquele capítulo com suas palavras, né? Aí você poderia usar o que nós chamamos de citação livre. Então aqui eu já tenho um texto da monografia. Vamos dizer que esse texto ele está vamos dizer que ele já está chegando aqui a mais ou menos, só para vocês poderem entender, o texto da introdução de vocês já está chegando aqui a mais ou menos, está na página 8, está na página 9, vamos colocar mais um pouquinho aqui, só para ficar maior um pouco. E aí vamos chegar aqui na página 10 da monografia de vocês. A introdução é interessante que ela fique aí em torno de 3 a 5 laudas no máximo. Vocês vão fazer aqui uma quebra de página só, não é quebra mais de seção. Vocês vão quebrar a seção somente uma vez ou 2 vezes no caso de anexos e outras coisas, né? Então aqui vão quebrar a página, vão partir para a página 11 e aqui vão acrescentar um título 2. Qual que é o título 2 de vocês? Vão voltar lá no sumário, pode até colar, né? O controle de constitucionalidade seria o título 2 de vocês. E aqui acrescenta então o título 2. Esse seria, depois que eu coloquei ele aqui, é só marcar onde está escrito aqui Reading 1 ou título 1, já está pronto o título 2 de vocês, né? Feito o título 2,
vão partir para o título, para o subtítulo ou para o subitem, né, de vocês aqui, que seriam aspectos históricos. Eu já coloco aqui também, logo após aqui o título 1 de vocês, também dou um espaço e acrescento aqui o título 2. Então vamos formatar agora o título 2, que seria o Reading To aqui, né? Quando eu cliquei nele aqui, vai aparecer de novo, ele todo numa formatação estranha, não é essa formatação, então eu vou mudar o título 2, modificar ele aqui. Então lembrem-se de novo, eu coloco aqui em cima No Style, sem estilo, vou colocar Arial, fonte 12, vai estar negrito, vou colocar aqui automático, justificado, espaçamento 1,5. A fonte não vai ter nada marcado aqui, porque a fonte é normal, né? só vai ser negrito. Parágrafo, eu venho aqui para ver se tem alguma coisa estranha, né? Aqui o espaçamento antes eu coloco também 0. 1,5 entre linhas, ok. O meu título 2 está formatado. Então já formatei o título 1 e o título 2. E agora eu vou escrever a monografia. Eu vou pegar aqui um ponto aqui, só para que vocês possam entender. Então vamos dizer que eu estou escrevendo aqui o meu capítulo 2, né? Então aqui eu vou voltar para o corpo do texto, dou de novo um espaço e vou escrever a minha monografia em quantas páginas forem necessárias aqui do meu capítulo 2. Acabei o item 2.1 do capítulo 2, vou entrar no item 2.2, né? Ele está aqui em cima, aspectos doutrinários. Vamos pegar aqui logo 2.2, 2.3 aqui, e vamos colar aqui, só para vocês poderem entender como é que vai ficar, né? Então está aqui. Eu acrescentei ele aqui, então já marco o 2.2 e o 2.3 como título 2 aqui, ó, em cima, né? Vai estar aqui em cima, sempre lembrando que tem um espaço entre eles, né? E esse aqui vai ser o meu título 3, que é o Reading Tree aqui. Eu vou formatar esse título, só que eu vou mostrar isso depois na próxima aula em sequência.